Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 7. A mensagem misteriosa. Ficarei convosco durante 2 semanas, disse-nos Saint-Germain, logo que voltamos ao nosso hotel. Com vossa permissão, devotarei uma parte de cada dia para a instrução individual da qual precisais, conforme vejo por meio da ilimitada visão interna. Nossa interferência com os planos da força sinistra e a prisão dos seus instrumentos, que teve lugar em Washington, recentemente, chamou a atenção de certas forças para vós, especialmente para Gaylord e este irmão, indicando-me: vós ambos tendes certas faculdades desenvolvidas em vidas anteriores, que poderão ser empregadas de muitos modos notáveis. É por isso que a força sinistra tenta atacar-vos. Contudo, sereis protegidos de qualquer maneira, e estareis perfeitamente a salvo desde que sejais equilibrados e isentos de raiva, ódio ou medo. Eis porque desejo dar-vos certo treino decisivo ao longo da minha linha de autoproteção. O que há de mais importante e imperativo para vós é que deveis relembrar sempre, aceitar plenamente e compreender que a poderosa presença Eu Sou é a presença mágica, que ela se acha focalizada dentro, através e ao redor de vós a todo momento. Já vistes com vosso glorioso próprio Deus de deslumbrante luz, a vida real de vosso próprio ser, quando estivestes no rancho, de modo que não há desculpa para não aceitá-la perfeitamente. A atividade exterior de vossa mente é o cavalo rebelde. Esta deveis trazer sob domínio e torná-la inteiramente obediente à poderosa presença Eu Sou. Por todos os modos, para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ver o próprio Deus, pode haver alguma desculpa, conquanto ele esteja constantemente se expressando através do coração de todo ser humano nascido nesse mundo, mas, tendo o indivíduo visto uma vez seu eu perfeito, a deslumbrante luz de Deus, não há razão para ignorar a presença depois disso. Quando sua forma e luz ficaram uma vez registradas na atividade externa do espírito, por meio da vista, o indivíduo pode a qualquer momento relembrar este quadro conscientemente e à vontade, e liberar novamente essa força dentro de todos os problemas terrenos. O estudante sincero pode estender toda a força da poderosa presença Eu Sou a qualquer condição, e assim carregar todas as coisas com perfeição. Então ele pode viver novamente na casa do Pai, na gloriosa liberdade que foi originalmente designada para ele. Essa é a única predestinação que existe. Tendo visto uma vez vossa poderosa presença Eu Sou, a própria visão é uma das mais poderosas faculdades que possuis, a fim de trazer a atividade invisível para dentro da forma física visível. Os arquitetos de vosso mundo de negócios fazem isto constantemente. Eles recebem uma ideia, que é uma atividade invisível, delineiam então um quadro dela. Basta apenas um curto espaço de tempo para que a substância se contraia e a ideia invisível torne-se visível, tangível o edifício.
A habilidade individual para usar esta lei é absolutamente ilimitada, mas é só quando o discípulo conscientemente principia a trabalhar para controlar sua faculdade de visão, de modo a ocultá-la das imagens de ordem negativa, que começa a ter liberdade e a pôr seu mundo em ordem. A média dos pensamentos e sentimentos das pessoas não é mais que um montão de quadros caóticos e sugestões negativas que ele aceitou do mundo que o cerca e continua repetindo e alimentando com a própria energia por intermédio da atenção. Ordem é a primeira lei celeste, harmonia e paz, o poder coesivo do universo. Elas provêm de uma única fonte. E esta é a poderosa presença eu sou do universo, vosso Deus próprio. Substâncias sem limites e poder invencível estão sempre perto de vós. Tendes apenas que compreender como elevar ou baixar a ação vibratória dos átomos pelo poder do Eu Sou, a fim de produzir tudo o que possivelmente desejais. Ninguém poderá dizer o que deve acontecer dentro de vossa experiência e de vosso mundo senão vós mesmos. A ilimitada substância onipresente está sempre junto a vós, esperando ser influenciada. Vós, o indivíduo, sois o canal por meio do qual a poderosa presença Eu Sou deseja expandir sua perfeição. Ela derrama incessantemente luz ilimitada ou energia de vida, mas vós sois o governador do seu uso, o diretor do seu destino, e o resultado reverte para vós. Ela pode produzir e produzirá instantaneamente tudo o que desejardes, desde que mantenhais vossa personalidade harmonizada, para que vossos pensamentos, sentimentos e palavras de discórdia não interrompam sua perfeição sempre fluente. A vida é a perfeição e ela contém toda a manifestação perfeita dentro de si. O único dever da personalidade é ser uma taça que carregue e manifeste a perfeição da vida. Aqui que se consiga obediência por parte dos sentimentos externos e se mantenha um sentimento de paz interior. Está se poluindo a pureza da perfeição da vida que flui constantemente. É vosso dever ficar ciente de que a sabedoria da poderosa presença Eu Sou dirige sempre o emprego que fazeis de sua força e vida. Com exceção de um mestre ascensionado, só ela sabe o que é perfeito para vós. Ele, sendo uno com o onisciente Espírito de Deus, é uno com vossa presença Eu Sou, quer agindo através de vós ou por meio dele. Assim, somente vossa própria presença Eu Sou ou um mestre ascensionado sabe o que é direito para vós ou qualquer tempo. Só estas duas fontes, que são realmente uma, podem ver toda a vossa corrente de vida para baixo, conhecer todas as forças que provocam os vossos problemas e a causa das vossas experiências, passado, presente e futuro. A falta de discriminação para distinguir o falso do verdadeiro é o que faz a humanidade fracassar em toda parte no mundo exterior. Aquele que toma a resolução de atingir a perfeição deve exercitar a atividade externa do seu espírito para que ela não ouça outra voz senão a da sua poderosa presença Eu Sou. Ele deve aceitar apenas sua sabedoria e obedecer somente à sua direção. Deve ouvir a luz, ver a luz, sentir a luz e ser a luz da infinita presença Eu Sou. Embora haja uma individualização diferente ou chama de Deus governando cada corpo humano, essas individualizações são, têm e usam a una universal substância espiritual, sabedoria e poder. É como se não existisse mais que um espírito, um Deus, uma substância e um poder sempre aguardando para ser conscientemente influenciado e dirigido pela poderosa presença Eu Sou, através da mente consciente ou atividade externa do indivíduo. Se o sentimento e o pensamento da personalidade se mantêm harmoniosos, então a poderosa presença Eu Sou expande sua perfeição por meio da atividade externa do indivíduo. Se são discordantes, a personalidade se torna como uma máquina a vapor sem dirigente e se destrói a si mesma.
Esta última é a condição que a maior parte da humanidade expressa hoje em dia. Todos estão empregando constantemente essa maravilhosa e ilimitada energia, a maior força do universo. A responsabilidade pelo seu uso recai inteiramente sobre o indivíduo, porque ele é um criador. Se essa tremenda energia for usada com a compreensão consciente do amor, da sabedoria e do poder, da poderosa presença eu sou, o indivíduo só poderá expressar liberdade, perfeição e mestria. Todos sabemos que existem milhares de pessoas desejosas desta instrução. Tanto isto é verdade que nenhum indivíduo no céu ou na terra deixará de atingi-la, se o desejo de luz for bastante sincero, forte e determinado para manter a atenção do intelecto sobre esta luz. Essa deve ser a principal ideia sobre a qual toda a energia do indivíduo será focalizada. Para aquele que possui esta grande determinação, serão abertos caminhos nunca sonhados para efetuar a realização desse desejo. Se o ser humano procura a luz com um dos olhos e o prazer dos sentidos com o outro, não receberá muita luz. Os grandes mestres ascensionados tornaram-se perfeitos e todo-poderosos porque se integraram e pensaram na perfeição obedecendo à única lei da vida, o amor. Eles são aquilo sobre que meditaram. Hoje a humanidade é aquilo sobre o que meditou e focalizou sua atenção no passado. Os seres humanos não viveriam por ter mais que 12 anos de idade se não fosse o auxílio contínuo desses grandes seres luminosos de transcendente realização e amor. Eles dedicam aos habitantes da Terra a mesma proteção admirável que os pais altruístas dão aos seus filhos e ajudam todas as pessoas que têm desejo sincero de viver construtivamente. A esses indivíduos abre-se sempre uma oportunidade para que possam sintonizar e contatar com a poderosa presença eu sou dentro deles mesmos, ancorar na perfeição e adquirir também o estado de ascensionados se estiverem suficientemente resolvidos. Os mestres ascensionados trabalham sempre em perfeita cooperação com a lei cósmica do amor. Os estudantes perguntam muitas vezes por que esses mestres, que são oniscientes e onipotentes, não corrigem a discórdia sobre a terra e não fazem cessar o sofrimento da humanidade. Eles ajudam o indivíduo que quer servir a luz e harmonizar seus pensamentos e sentimentos e conduzir o corpo à obediência à poderosa presença eu sou. Eles o protegem milhares de vezes das destrutivas correntes de força e atividades, das quais ele nem suspeita, mas não podem executar nem executam um plano de vida para ele. Todo indivíduo só fica conhecendo uma coisa quando atinge a consciência dela, ao despender a própria energia, porque então ele a sente. Um mestre ascensionado nunca se intromete com a eterna sagrada prerrogativa do livre-arbítrio individual. Sempre que uma força destrutiva de qualquer espécie se reúne num certo momento, ou acumulada pressão, seja causada por uma pessoa, um grupo, uma nação ou na natureza, a grande lei cósmica permite que sua força seja empregada a fim de anular o foco, equilibrar a pressão e devolver a mal qualificada energia ao reservatório universal. Aí ela se torna purificada pela grande chama da vida e pode ser empregada novamente. A personalidade pode, se for obediente, liberar a chama consumidora do amor divino pelo comando consciente da presença eu sou e voluntariamente purificar sua própria criação prejudicial. Dessa maneira, o indivíduo evita a necessidade de um equilíbrio compulsório e purificação pela ação de lei cósmica. A disposição de corrigir um erro, retificar um engano, equilibrar e purificar uma criação malévola abrirá sempre o caminho para um mestre ascensionado dar assistência e proporcionar aquisição permanente. Essa disposição pode ser expressa por um grupo, uma nação ou uma humanidade inteira,
tanto como por um indivíduo só, porque o infinito só age e controla o universo através de sua própria individualização, através do ser que diz eu sou. A criação nunca poderia ocorrer se o infinito não tivesse reconhecido seu próprio ser através do individual, eu sou. Quando o indivíduo determina expressar a perfeição da vida, deve ser bastante leal com a própria presença eu sou, para ceder diante de sua autoridade, em face de toda experiência exterior. Pode então manifestar o grande comando e a vida lhe concede a plenitude de todas as coisas boas, desde que reconheça a poderosa presença eu sou como possuidora e doadora do que é bom. Se, porém, se recusa a aceitar sua presença eu sou, recusa todo o bem e a fonte que o produz. Como a vida é o grande chama de Deus, da qual tudo procede, ele, por sua atitude de pensamento e sentimento, recusa a vida. Por isso, a desintegração é a experiência de autoescolha que o indivíduo permite à atividade externa de sua consciência impor sobre a própria corrente de vida. Se permite que pensamentos e sentimentos de raiva, ódio, egoísmo, crítica, condenação e dúvida a respeito da presença eu sou permanecem na consciência de qualquer ser humano, a porta aberta à perfeição se fecha e sua existência torna-se apenas um processo de dormir e comer, até que a energia que se estende à consciência externa é consumida e o corpo entregue à dissolução. Então faz outro esforço para exprimir a plenitude da perfeição por meio de outro corpo, e continua esse esforço por éons, se necessário, até que a perfeição seja plenamente expressa. É justamente para evitar essa contínua reencarnação, dentro da limitação que é tão imperativo ao indivíduo adquirir consciente entendimento da finalidade da vida. Porque o conhecimento de como expandir amor, sabedoria e poder habilita-o a cumprir perfeitamente esse desígnio. Eu posso ajudar-vos a atingi-lo porque, pelo emprego da chama consumidora do amor divino, para a purificação e bênção da humanidade, podeis sempre libertar-vos. Estou muito satisfeito com o progresso de Bob. Há muito tempo não encontro alguém com tal determinação e tão intenso desejo de realização. Seu adiantamento é verdadeiramente maravilhoso. Tenho ingressos para a ópera Parcival hoje à noite, continuou, mudando bruscamente de assunto. Quereis ser meus convidados? Nessa noite, em sua maravilhosa presença, Parcival tornou-se alguma coisa mais do que uma ópera. Era o esforço do indivíduo através da encarnação humana. A instrução que verteu para nós com o drama da alma e a vitória da presença eu sou, desenrolando-se em música e alegoria, foi uma das experiências mais maravilhosas que já tive ao começar a representação teatral. Saint-Germain disse: observai o que pode ter feito por aqueles que são sinceros e leais para com os mais elevados ideais de sua arte. Os dois atores que faziam o papel de Parcival e Kundry eram os afortunados escolhidos para essa bênção singular. Cantavam já por algum tempo quando Saint-Germain lançou um grande jato de força espiritual e instantaneamente pôde-se notar a mudança em suas vozes. Tornaram-se extraordinárias em qualidade, o timbre tão poderosamente ampliado que os próprios cantores ficaram visivelmente maravilhados e surpreendidos. Podia-se sentir a carga de luz eletrônica que em tudo penetrava. Os espectadores também notaram a mudança, vibraram de alegria e entusiasmo e os chamaram à cena por várias vezes. Qual será o resultado? Perguntei na primeira oportunidade. Quando verificarem que suas vozes não são as mesmas na próxima vez que tiverem que cantar, essa força e perfeição acrescentadas serão permanentes, respondeu. Um adiantamento anterior permite que isto seja feito por eles no presente. Se não houvessem feito esforços prévios, não lhes teria sido permitido usá-los com a proporcionar a vós outros estas instruções. A querida irmã
e o querido irmão pensarão que a divina providência veio em seu auxílio, o que é literalmente verdadeiro. Somente neste caso acontece ser eu o diretor da providência. Enquanto cena após cena era apresentada nesta noite, Saint-Germain mostrava-nos a verdadeira significação do que estava sendo representado e de um modo que nunca mais esqueceremos. Quando se aproximava o fim, fui elevado a uma tremenda altura espiritual, e a exaltação foi tão grande que durou algumas horas. Voltamos ao hotel cheios de indescritível alegria e gratidão. As 2 outras semanas passaram-se rapidamente, enquanto nossa instrução continuava. Uma manhã, nosso amado mestre avisou que deveria deixar-nos por algum tempo e que reservara seus apartamentos para o uso de Nada, Pérola, Rex e Bob durante as férias. Cumprimentando-nos com um afetuoso adeus, ele desapareceu. Na manhã seguinte, Gaylord dirigiu-se a mim com uma carta que encontrara na mesa do seu quarto, pedindo-lhe que fosse imediatamente a um certo endereço em Nova York. Parecia interessado nisso, entretanto sentia alguma incerteza, qualquer coisa que não estava totalmente como deveria estar. Não compreendo de que maneira a carta chegou à minha mesa sem passar pelo correio, expôs ele. Já indaguei e parece que ninguém sabe quem a colocou lá. Como continuasse a ponderar sobre o assunto, cresceu dentro de mim um sentimento de inquietação. Disse-lhe muito francamente, mas sua única resposta foi: devo ir para decifrar o que isto significa. Partirei no próximo trem. Quis acompanhá-lo, mas achou não ser necessário, de maneira que resolvi seguir minha própria orientação interior. Logo que ele saiu, Rayborn e eu debatemos o assunto e decidi segui-lo. Partirei imediatamente de avião, disse eu. Ele está em grande perigo, tenho certeza disso, e não compreendo por que não teve ele próprio esse pressentimento. De qualquer forma, estarei atento aos acontecimentos e devo chamar-vos pelo telefone. Felizmente, eu anotara o endereço na carta de Gaylord e saí às pressas para o campo de aviação, de onde um avião partiu imediatamente, chegando a Nova York muito antes dele. Dirigi-me ao endereço em questão, examinei o lugar detalhadamente, mas não vi nenhum sinal de algo anormal. Finalmente vi Gaylord sair de um táxi e entrar no edifício. Era um hotel de apartamento de luxo e quando ele perguntou pelo número, ouvi o homem da secretaria dizer: estão no 10º andar. Segui-o, mantendo-me fora de sua vista. A porta do apartamento se abriu e uma bela mulher fê-lo entrar. Esperei durante muito tempo, mas ele não saiu. Por fim, quando eu estava quase me dirigindo à porta, esta se abriu. E 2 homens altos de aparência distinta, acompanhados pela bela mulher e por Gaylord, saíram. Desceram até o vestíbulo, passaram rapidamente e entraram no carro que os esperava. Vi que Gaylord estava muito pálido, porém calmo e equilibrado. Afastaram-se rapidamente, saltei de dentro de um táxi e segui-os, dando a ordem ao chofer para não perdê-los de vista. Seu carro chegou a um cais, de onde um transatlântico estava para desatracar. Eles embarcaram imediatamente, fiz indagações e constatei que o navio devia partir às 10 horas para Cherburgo. A essa altura, tive a certeza de que Gaylord estava sendo forçado a acompanhá-los. Por isso, fui diretamente à agência de navegação e, depois de muito argumentado e dar gorjetas, consegui finalmente passagem. Telegrafei a Rayborn, avisando-lhe sobre minha viagem e escrevi-lhe uma carta explicando tudo. Preparei uma valise e alguma roupa e tomei o navio às 9h30. Pedi a presença mágica que eu sou para fazer com que meu camarote ficasse perto do de Gaylord, não sabendo o nome sob o qual este viajava. Arranjei uma lista de passageiros e pedi a presença eu sou que me mostrasse em que camarotes eles estavam. Minha atenção focalizou-se sobre 4 nomes e a luz interior confirmou meu pressentimento. Procurei o local e descobri que um deles ficava junto ao meu.
Dispus-me a observar e a escutar, e fui bem-sucedido por volta de 4 horas da manhã seguinte, ouvindo vozes, entre as quais a de Gaylor, a intervalos num tom baixo e escassamente audível. Encostei o ouvido à parede e empreguei todo o poder do eu sou para que não perdesse nada e pudesse dar-lhe assistência se necessário. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.